A criança, ela vive focada no seu próprio desenvolvimento. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que não é nada por acaso. Não há um botão stop de desenvolvimento, on desenvolvimento, começa, para. Não existe esse botão. Então a criança está sempre em modo autoconstrução. Não há nada que ela faça que não seja no sentido do objetivo final, que isto é, vou me desenvolver, vou crescer, vou ser capaz de fazer aquilo que eu preciso fazer por mim próprio. E isso é o que importa, justamente, dos 0 aos 6 anos, ok? Já vamos ver mais adiante o desenvolvimento do ser humano para perceber o que é que acontece depois dos 6 aos 12, dos 12 aos 18 e dos 18 aos 24. Mas na fase dos 0 aos 6 anos, a criança está a aprender a fazer por si. Ela tem que aprender a fazer. Dos 6 aos 12, a criança está a aprender a pensar por si. Então, nunca está sem fazer nada. Ela sabe sempre o que faz e tem sempre motivo aquilo que ela faz. É muito importante isto. Então, nós temos o que chamamos os períodos sensíveis. Então, dos 0 aos 6 anos, eu mandei-vos uma tabelinha aí, que também está no vosso manual, tem vários períodos sensíveis, que começam muitos desde o nascimento. Por exemplo, o movimento. Então, o bebê começa, não se consegue mexer, ele quer coçar aqui, mas não consegue. Embora ele quisesse coçar o nariz, não consegue. Ele tenta e os movimentos do braço só fazem isto. Ok? Então, aos poucos, ele vai dando movimento ao corpo todo. Enfim, o corpo todo começa a se assentar, começa a se rebolar, começa a levantar, começa a andar. E aos poucos, quando eu já tenho a aquisição do corpo todo, eu passo para o movimento do braço. Então, começa a tirar, a pôr, a abrir, fechar, a buscar coisas longe, ok? E depois é que eu passo ao movimento das mãos. Então, o movimento começa no nascimento, claro, que eu preciso me mover, e ele continua até os 6 anos. Então, a criança vai aprendendo várias coisas dentro do movimento do corpo. Esse movimento do corpo depois vai para as mãos, com 3 anos, e traduz-se na escrita. Dos 3 aos 6, a criança tem vontade natural em escrever, sobretudo se antes deu voz ao movimento do corpo. Okay? Então, vamos dando voz até a mão. Com 3 anos, a criança começa a desenhar muito, a pintar muito, 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 sem parar mesmo. Ela, na realidade, está a começar a escrita, a dizer à mente: eu sou capaz de fazer aquilo que eu quero. Eu já sou capaz, porque antes eu não sou capaz de fazer o A como ele é, nem o B como ele é. O meu corpo tem que se desenvolver, eu tenho que trabalhar o movimento do meu corpo para criar uma psicomotricidade, uma conexão entre a mente e o corpo, para a minha mente ser capaz de dar comandos ao corpo. Tudo bem até aqui, né? Ótimo. Então, esse movimento depois vai continuando pela escrita e a leitura. É o movimento natural, tá bom? Eu já consigo movimentar o corpo todo. Agora vou movimentar aqui a articulação da boca, porque falar até os 6 anos é saber articular, não tem nada a ver com socializar. Vamos falar da socialização depois dos 12 aos 18 anos. Mas antes não existe socialização, existe o saber articular, movimento da boca, da língua, para a palavra sair bem, e o som também sair bem. Então, estamos sempre dentro do movimento. Escrever também é movimento. Se eu pegar numa caneta, sem antes muscular aqui a minha mão e o meu, tudo que eu preciso, meu punho, tudo que eu preciso, esta caneta vai ser muito pesada, vai ser muito dura para mim. Então, não vou conseguir pegar nela, vou me cansar rapidamente e vou fazer outra coisa. Nem vou escrever dentro do meu concentração porque está muito difícil para mim. É a mesma coisa com a tesoura. Se tu pegas uma tesoura que não é adaptada à criança, então na parte do meio da tesoura aquilo dói, ela vai cortar um pouco porque vai se cansar. Então, é importante nós percebermos que a criança pode pegar, para ela já é difícil, pode agarrar, já é difícil, mas depois aguentar na mão uma coisa que ela não trabalhou antes para aguentar é completamente impossível. Isto tratamos do movimento. Temos a linguagem. Como eu já disse, a linguagem é um movimento também, é um ritmo. Então a criança vai apanhando o ritmo, vai apanhando o ritmo, está a trabalhar a matemática, a lógica matemática dela. Aos poucos ela vai apanhando as palavras, os sons. Então também está aqui a trabalhar tudo o que é matemática, sons, musicalidade, tá bom? Então a linguagem vai do 0 aos 6 anos. Não tem que saber falar com 2 anos. Tá bom? Isso é o que as pessoas querem, porque a criança tem que conversar com outras pessoas e pensam que a criança tem que socializar. Está completamente errado, porque a criança que socializa antes do que o seu desenvolvimento pede, ela não está a preencher o que o seu desenvolvimento está a pedir naquela idade. Então, se eu socializar antes dos 12 anos, eu não estou preparado para socializar, estou-me a preparar ainda, mas não estou preparado, ainda tenho que aprender a fazer, ainda tenho que aprender a pensar. Então, ainda não cheguei à parte de eu vou ser um ser social na sociedade, né? Não, estou a preparar.
Então, se eu fizer isso antes e acreditar que a criança tem que ir para a escola, tem que ir cumprimentar, tem que dizer bom dia, nós estamos a quebrar o ser social que ela vai ser na adolescência e vamos ter um adolescente em plena crise, revoltado. Ok? Então, na fase do 0 aos 6, não tenho que aprender a socializar. Eu tenho que aprender a fazer por mim própria, fazer uso do meu corpo, da minha psicomotricidade, para poder ler, falar e escrever. E saber matemática. Essas são as finalidades, na realidade, de tudo que acontece dos 0 aos 6 anos. Nós temos, por exemplo, tudo o que é relações espaciais, tem a ver com isso, coordenação espacial. Então, eu tenho uma linha mediana aqui, por exemplo, e se eu atravesso a minha linha mediana do 0 ao 6 para lavar coisas, para limpar coisas, para pegar em coisas, ok? Para construir coisas em que eu cruzo a minha linha mediana no meu corpo, eu, depois, no momento da escrita da leitura, eu vou conseguir facilmente escrever e ler. Por quê? Porque quem trabalha a sua linha mediana consegue reconhecer as letras que se cruzam, o F, o G, o H. Porque se eu não trabalhar a minha linha mediana, eu não consigo, o meu olhar não cruza e eu não consigo ver que existe um cruzamento entre as letras, na própria letra. Então, eu não consigo ler aquela letra. E depois, como eu não consigo dizer que, epá, não estou conseguindo ler aquela letra, porque toda a gente consegue, dizem que eu tenho que ler, tenho que ler, tenho que ler, eu fico bloqueado na leitura. Eu penso que eu sou burro. Então, não acontece nada que a criança não seja capaz de fazer. O que acontece é que nós tentamos pôr as coisas antes do tempo, na realidade. E isso é um grande problema mesmo. Então, por isso é que estamos aqui a entender como é que funciona o desenvolvimento humano. Então, do 0 ao 6 é isto que acontece. Não existe botão stop. Eles estão sempre, objetos pequenos, precisam de pegar em objetos pequenos. O objeto pequeno representa o mundo, ok? Então, eles vão pegar naquilo para ver o que é que acontece no mundo todo. Um monumento, uma torre Eiffel, uma estátua da liberdade, um carro, uma ponte, seja o que for, ok? Então, os objetos pequenos atraem muito a criança porque ela tem uma mão pequenina e aquilo entra na mão dela. E no início eu só consigo perceber a informação que o objeto me dá pondo na boca, porque a boca, no início, até os 2, 3 anos, está ligada ao cérebro e ela é que manda a informação do que é que me estão a dar. Se é mole, se é duro, se desfaz na boca, se não, se tem gosto, qual é o sabor, se é frio, se é quente. E vai me dizer o que é uma pedra, o que é areia e o que é tudo que eu ponho na minha boca. Ok? Então, o adulto pode estar a falar, eu vou ter que pôr na boca se eu quiser perceber o que é que o adulto está a dizer. Ok? Então, é normal que a criança pegue em coisas pequeninas e ponha na boca, tá bem? Ela está atraída por objetos pequenos, faz parte do seu desenvolvimento pegar a psicomotricidade e conectar a mente, a motricidade e o psi, né? A psicomotricidade, e conectar a mente e perceber o mundo no qual ela está, através dos objetos pequenos, tá bom? E faz mais sentido para ela ter uma colher pequena, uma vassoura pequena, uma pá pequena, uma mesa pequena, uma cadeira pequena, porque é o tamanho dela. Então, ela vai conseguir mais facilmente fazer as coisas, ter mais confiança em si, autoestima, é tudo que nós queremos, tá bom? Para ela poder fazer as coisas e dizer, eu sou capaz, I did it, eu fiz isto, I did it, yes. Então, a criança precisa ter orgulho de si própria e não é o adulto que vai se apropriar desse orgulho. Enfim, não vamos misturar aqui os assuntos, porque senão nunca mais saímos daqui, né? Vamos continuar com os períodos sensíveis. Higiene e desfralda é uma coisa, existe um momento específico em que a criança está disponível para se desfraldar. Não é quando o adulto quer, ela envia sinais, ok? Então, o corpo só está disponível para reter o cocó a partir dos 18 meses de idade, tá bom? Antes disso, o corpo não consegue reter o cocó, então forçar é um hábito, sim, é uma imposição, sim, toda a gente faz sim, porque nós somos todos seres programáveis. Nós podemos todos ser pequenos robôs de quem decide nos programar, tá bem? Então, que essas fazem isso já estão nesse modo. Eu sou pequeno robô, eu estou em modo de sobrevivência, é melhor fazer o que estão aqui a pedir, porque é assim que funciona nesta casa. Ok? A pessoa nem precisa ser má. Não precisa ser má com a criança, né? É só dizer, as regras são assim, ser consistente, não existe outra maneira. Não dar a opção de escolha já é desumano o suficiente para o ser humano, tá bom? Isso é para os animais, realmente. Então, estamos aqui para educar humanos. Então, vamos educar humanos de verdade e vamos nos permitir de ser humanos com eles, tá bom? Então, temos aqui muitos períodos sensíveis, a matemática, a sensibilidade musical, que é o despertar musical, pá! Ele também faz com que desperte a linguagem mais, desperte também mais o quê? A matemática, a memória. É muito importante o despertar musical mesmo. Comportamento social, lá está, aqui estamos a falar do comunicar, interagir com outros seres, tá bom? Não estamos a falar propriamente de socializar ainda. No way. No way. Nós somos todos seres humanos, ninguém aqui é extraterrestre. Então,
Isto já foi estudado há muito tempo atrás, há muito tempo, mais de 200 anos que nós sabemos como é que funciona esse desenvolvimento humano. Yeah? Então, não há como, os estudos continuam a ser feitos, percebem? Não há como a pessoa ser diferente, não há como tu seres um ser social do 0 ao 6. É porque foste forçado, é porque vives nessa realidade e não consegues fazer o resto, o movimento do corpo, a organização, não consegues fazer matemática. Estás a perceber? O resto não vem, que a idade percebe, porque aquele tempo que eu disponibilizei a agradar o adulto, que é um Deus para mim, adulto, Deus, eu faço o que tu queres que eu falo bem, vou falar bem, vou me concentrar só nisso. Eu não estou a concentrar no meu desenvolvimento. Então, adulto, por favor, para dizer à criança o que ela tem que fazer, para ela ficar de acordo com o que a sociedade quer que ela seja, isto é, o mini robô dos adultos, em vez de ela se mostrar o seu diamante bruto que ela é pura, única essência que veio ao mundo por algum motivo, que isso não pode ser quebrado por ninguém, porque se for quebrado eu não estou mais focado no meu desenvolvimento, eu estou focado em porcarias à minha volta. Quando vem uma criança que quer muito ver televisão, faz muita porcaria, não está focada no seu desenvolvimento e tem um adulto sempre que lhe impede ou que lhe diz o que fazer. Sempre ter muito cuidado com isso. Depois temos aqui os sentidos. Eu sou um ser sensorial, já vimos isto, né? Eu sou um ser sensorial, eu uso todos os meus sentidos até os 6 anos. Então, por favor, deixem-me trabalhar os meus sentidos. E depois o resto já vimos. Então, o que é que acontece com os períodos sensíveis? É muito importante isto, tá bem? Muito importante. Os períodos sensíveis é uma janela aberta no meu desenvolvimento para eu me concentrar aquilo, até eu conseguir fazer aquilo. Então, quando a criança repete, 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 repete. Vamos imaginar um bebê que pega uma bola, pá, pega uma bola, pá, e faz isso, pá. Nunca para. Ele está no período sensível do movimento e dos objetos pequenos. Porque ele, durante aquele tempo, ele vai repetir, vai repetir, vai repetir até conseguir. Então, o período sensível é o momento em que o meu corpo se disponibiliza e que diz, poxa, eu agora sou capaz de fazer isto e ir até o fim e conseguir alcançar o objetivo do meu desenvolvimento. Conseguir ser capaz de fazer até o fim, como abrir e fechar uma gaveta. No início eu não consigo, então vou treinar, vou treinar, vou treinar até ser capaz de fazer este gesto. Estão a ver o meu músculo aqui, né? Este gesto, estão a ver? E este gesto de empurrar. Então, são todos gestos da escrita, na realidade, que eu estou a começar a trabalhar com 1 ano de idade. Maravilhoso isto, juro-vos. Então, basicamente, é um período sensível, é um período em que no meu desenvolvimento eu estou disponível para aprender sobre aquilo. Então, o meu corpo manda sinais para dizer estou pronta para o textual, estou pronta para a leitura, estou pronta para a matemática, estou pronta para o movimento. O movimento é simples, né? Basta nascer, né? Estou pronta para a música, estou pronta para começar a interagir com você. Então, não é o adulto que escolhe, não é a sociedade, não é a escola, é o humano que sozinho vai chegar lá. O que nos leva à segunda parte das tendências humanas. Nós todos temos tendências humanas, uma tendência em ser alguma coisa. Não tem ninguém com fralda com 14 anos, não tem nenhum adulto que, seguindo a sua autoconstrução, não gosta de trabalhar, ou não precisa trabalhar. Okay? Tem adultos que justamente não nos permitiram ser eles próprios, que não se autoconstruíram, que detestam trabalhar e que depois continuam isso porque do 0 ao 6 é que aprenderam a não fazer. Alguém estava sempre a fazer. Então vocês veem muitos adultos aí, até parece que tem que dar a colher na boca, porque não sabe levantar uma mesa, não sabe cozinhar, não sabe fazer uma cama, não sabe lavar uma roupa, não sabe fazer nada. Quando o corpo do 0 ao 6 só pede isso, deixa-me fazer por mim, na Zambia. Deixa-me fazer por mim. E o adulto não deixa porque é muito pequenino. Ele é muito pequenino, não pode ainda. Ai, meu Deus. Como diz a minha mãe, pensas que os meus filhos, os meus netos são escravos ou o quê? Os meninos é que têm vontade, porque é assim. Os médicos já estudaram, nós conseguimos ver que a criança autoconstrói-se quando ela precisa de fazer o gesto de tirar o lençol da cama, pôr o lençol da cama. Estão a ver? Isto são gestos da escrita. Cozinhar. Isto tudo é para eu conseguir depois escrever facilmente sozinho, sem ninguém me ter que pegar na minha mão e fazer onde eu não estou a aprender porque o meu corpo não está a muscular para eu ser capaz. Então, isto aqui tem que ser lógico para o meu corpo. Okay? Existe um desenvolvimento que acontece com o adulto, queira ou não. Ele acontece sozinho. E o que é maravilhoso é que dos 6 aos 12, ele continua a acontecer. E então, o que é que vem dos 6 aos 12? Matérias escolares, sozinhos, querem aprender tudo o que a escola propõe. Okay? Então é importante nós percebermos que a criança tem uma autoconstrução, que ela está focada no seu próprio desenvolvimento. Temos que parar de desfocá-la, de desconcentrá-la disso, para ela poder ir ao encontro do seu desenvolvimento e fazer o que nos pedem na escola, naturalmente. E, se calhar, antes da escola, pedir. Olha só, já viste criança a escrever com 3 anos, a ler com 3 anos,
Eu fui essa criança com 4 anos. E com 5 anos fiz latim, e já estava em avanço com a escola. E, epá, eu fiz isto. Eu fiz homeschooling, que é o que se propõe aqui, ao mesmo tempo que a escola. Muito bem, as tendências humanas. Então, nós temos uma tendência, né? Para sermos exploradores, para termos orientação, para comunicação, para adaptarmos. Nós somos seres que nos adaptam facilmente. A criança, então, adapta super, super rápido. Para socializar, o tempo de socializar vai chegar na hora certa, não vale a pena antecipar, a tendência é essa. A abstração, o ser humano vai ter tendência a se abstrair, ele não vai ser só um ser concreto. Eu vejo uma televisão, quero a televisão, vejo um bolo, quero o bolo. Não, eu vou conseguir imaginar um dia que o Pai Natal não existe, se calhar, percebem? Vou conseguir perceber coisas abstratas que o meu cérebro atualmente não entende, coisas que não existem. Tem que ver, tem que usar os seus sentidos para existir. Não, imaginação. E todos temos tendência para trabalhar. Para autorcontrole, para a correção dos meus próprios erros. Então, eu erro uma vez, ponho o pé na poça uma vez, na segunda vez eu vou me controlar para isso não acontecer, né? Deixo cair um copo, na segunda vez eu vou controlar para isso não acontecer. A criança também vai fazendo isso. Então, temos que lhe dar o espaço para isso acontecer. E para ela se autocorrigir. Então, uma criança, por exemplo, que está a ler, tu não vais lhe corrigir a palavra que ela leu mal. Não, tu vais ver no texto que ela está a ler, se é a outra vez em que ela vai ter a oportunidade de voltar a ler essa palavra. E vais verificar se ela tem dificuldade nessa palavra. Por exemplo, se ela tiver dificuldade, tu deixas ler tudo e no final tu pedes para ela reler somente aquela palavra. Tu isolas a dificuldade dela. E tu, se ela não conseguir dizer bem, pronuncias sem nunca dizer está errado. Não digas nunca está errado. Está a entender por quê? Porque é um autocontrole, deve existir. Se não existir, essa criança já está quebrada pelo sistema do adulto. Não faz, faz, não faz, faz, não faz. O adulto é uma metralhadora, o adulto não faz, faz. Não é assim, já te disse que... Então, se a criança não estiver quebrada, ela vai se autocorrigir sozinha. Se ela estiver quebrada, ela tem medo de errar. Então, ela não vai se corrigir porque ela não pode errar. Então, não vai fazer. Vai ficar com outros bloqueios emocionais. Não tem nada a ver com o que ela está a fazer agora, naquele momento. Muitas misturas juntas. Ai, meu Deus, e agora? Ok? E a perfeição vem disso. A perfeição vem de eu repetir, de eu repetir, de eu repetir, até eu conseguir justamente chegar à correção do meu próprio erro. E pronto, todos temos tendência a uma lógica matemática e todos temos tendência à espiritualidade, que seja através da religião, da arte, da cultura, de ver coisas bonitas.